No capítulo anterior eu expus que o Tao, e também o Zen, não vê o universo como uma coleção de partes individuais, mas como um todo fechado. A pessoa iluminada sente espontaneamente a unificação entre ela e o resto da criação. Ela se sente totalmente integrada no todo. É a compreensão de como o cosmos é formado antes que ele em forma de matéria, acessível à nossa razão. Isto não é a experiência da compreensão. O iluminado tem acesso a áreas do seu inconsciente, porém ele não as sente através de seus pensamentos, mas através de sua intuição. Ele simplesmente sabe das coisas, compreende-as, sem poder explicá-las, ou saber a sua origem. Resumindo, é o conhecimento direto de um todo independente, que não pode ser desmembrado. Nosso eu é uma formação de recordações e pensamentos que pulsam ininterruptamente. Por efeito de troca, os pensamentos criam o pensador, o ego, e este, por outro lado, produz os pensamentos, através dos quais existe. No estado de iluminação, o pensamento para na forma que era até hoje. O homem ainda fica com as suas recordações, conhece o endereço do seu domicílio, e dispõe ilimitadamente de suas habilidades aprendidas, mas sua vida cotidiana não é mais dirigida pelos pensamentos, e sim pela intuição. Os pensamentos ainda surgem, mas se movimentam longe da consciência, como se o referido se movimentasse em um vale largo, e seus pensamentos estão suspensos longe do seu centro, passando silenciosamente beirando as montanhas. O pensamento está muito longe do iluminado. E com o pensamento o eu também para de existir. E o nosso ego não consegue mais nos dominar assim que o solo alimentício lhe for tirado. E assim, é sentida a realidade com atenção livre, sem opiniões distorcidas e preconceitos. A força original do eu pode agir livre e desimpedida. Eu quero expressá-la com uma metáfora. Você conhece o atual estado dos rios alemães. Do lado direito e do esquerdo eles são limitados pelos diques, as suas irregularidades, curvas e velocidades são alinhadas, e as suas águas estão quase mortas, totalmente poluídas. Semelhante a isso, é a nossa vida. Limitada pelos diques de regulamentações externas e opiniões próprias falsas, alinhada, os cantos e quinas endireitados pela educação que só servia para o objetivo de nos adaptar às normas da sociedade em que vivemos. Um rio destes não consegue mais se despoluir, e está entregue ao lixo que é ininterruptamente jogado dentro dele. A vida dentro dele se extingue. Se destruíssemos os diques, deixássemos a correnteza procurar o seu próprio caminho pela natureza, logo ele correria novamente em curvas, poderia despoluir-se, e seria saudável. A mesma coisa ocorre com nossa vida. Se formos capazes de destruirmos os diques que nos são colocados, e nos desenvolvermos espiritualmente, e deixar que a vida tome o seu rumo naturalmente, então seremos iguais a uma correnteza que flui livremente. Nós saramos, e toda a imundície será colocada para fora pela força da corrente da própria vida. E este estado totalmente livre, esta vida sem limitações, é própria do iluminado. A iluminação é o encontro direto, o contato direto com o absoluto. Então cessa a separação da realidade em inúmeras manifestações isoladas, que são a obra da razão, e a pessoa não tenta mais compreender a realidade desta forma. Os momentos paralelos que o presente forma são ao mesmo tempo a eternidade. Eternidade é o presente constante, e neste presente vive a pessoa do Tao. Por conseguinte, a iluminação também é uma experiência do presente absoluto. E a iluminação abre os olhos da pessoa para a realidade. Ela poderá ver as coisas como elas realmente são, aqui, em pleno presente. Existe uma possibilidade, um método, para apoiar o passo para a iluminação? Existe, mas ela está ligada a uma série de condições. Ela deve funcionar.
O taoísmo conhece um tipo de yoga. Esta yoga tem grande semelhança com a yoga indiana, mas a sua origem é chinesa. Ela tem como objetivo principal uma longa vida terrestre, e ocupa-se com diferentes técnicas de respiração, que podem criar estados semelhantes ao Kundalini. Mas não quero falar dessa yoga. A meditação é um caminho que seguramente o levará mais próximo à perfeição. Isto é, a meditação de uma qualidade especial. Citarei Chuang Tzu: se permanecermos em silêncio total, então surgirá a luz divina. Quem irradia esta luz divina, este verá o seu verdadeiro eu. Quem preservar o seu verdadeiro eu, realizará o absoluto. Não tem sentido nenhum se você se sentar agora, tentar reprimir os seus pensamentos, e permanecer um tempo de pernas cruzadas, 20 minutos, ou 1 hora. Isto é bobagem total, e na melhor das hipóteses poderá lhe dar uma impressão de tranquilidade. Antes de iniciar a meditação do silêncio, você deve ter consciência de todos os seus compromissos, e tê-los afastado um a um. Quem quiser meditar corretamente terá de estar livre de todos os seus compromissos, livre destes diques que limitam tanto o seu espírito e a sua saúde mental. Mencionei várias vezes como você pode sair deste dilema de compromissos. Esta observação dos processos em você já foi uma forte meditação, e ela funciona. Se você viver um estado de espírito despreocupado, alegre, e hoje cheio de vitalidade, no aqui e agora, sem sequer pensar em ontem ou amanhã, então chegou a hora da verdadeira meditação. Você pode realizar o exercício do silêncio em qualquer lugar. Em um canto tranquilo de casa, em um passeio na natureza, ou até mesmo dentro de um transporte público. Você pode escolher se quer ou não fechar os olhos. A mesma coisa com a sua postura corporal. A meditação, ou funciona, ou não. O sucesso não depende da postura física. E não fixe um horário para sua meditação. E não planeje a duração dela. Observe um gato. O animal se deita, ou senta em seu lugar, e fica parado durante um tempo. Quando ele achar que é suficiente, ele levanta, e passa a fazer outra coisa. Ele não pensa em sentar, ou deitar, ele simplesmente o faz, e para quando for suficiente. Assim você deveria exercer a sua meditação, como este gato. Sem propósito, sem obrigação, na postura que lhe for confortável, andando, sentado, ou deitado. Medite o tempo que lhe for agradável, não se force a nada. 1 minuto de meditação bem feita vale mais do que muitas horas de meditação que você exerce no espírito errado. O conteúdo de sua meditação é o silêncio. Não é o silêncio resultante de estímulos reprimidos, ou de pensamentos brigados forçadamente. Naturalmente a sua mente deveria estar livre de pensamentos que atrapalhem. Esta liberdade você alcançará de maneira até fácil, quando aparecer simplesmente como observador de seus pensamentos, e esperar por eles antes mesmo que apareçam. Neste exercício você logo perceberá que os seus pensamentos se acalmam, se tornam mais raros, até que um dia parem completamente. Você precisa apenas manter distância deles, e deve parar de ocupar-se com eles. Esta observação, a sua atenção você só consegue manter durante a sua meditação. Fique tranquilo, e seja atencioso. Escute o seu interior com todos os seus sentidos. Não é necessário mais nada. Se esta meditação for praticada em um estado de liberdade interior, lhe resultarão energias muito fortes, e incorporam uma inteligência que por outro lado está estabelecida no seu pensamento racional. E um certo dia, bem despretensiosamente, e sem efeitos colaterais espetaculares, como por exemplo, percepção de luz, ou outras visões, você viverá uma imagem abrangente da verdade.
A verdade, também chamada de iluminação, instalou-se em você. 13. Exercícios para todos os dias. Logo no início, no prefácio, mencionei que uma das maiores dificuldades na coisa era a falta de motivo com a qual ela deveria ser movida. Sem motivo, quer dizer, viver a sua vida sem motivo determinado, sem objetivo de tornar-se algo, ou alcançar algo. Os sábios do Tao encontraram uma comparação muito delicada para esta forma despreocupada de passar o seu dia. Em lago, uma andorinha sobrevoa a superfície lisa da água, se espelha na água, mas nem a andorinha nem o lago chamam propositalmente este espelhar-se. Neste estado ideal, nossa vida deve ser leve como uma pena. Eu sei muito bem que é mais fácil falar do que fazer. É interessante que eu pude